Oi, gente. Depois de hoje, mais me reforça a ideia ainda de quanto faz sentido a reflexão que eu vim trazer pra vocês aqui. Eu tô aqui em uma pracinha perto da minha casa. Olha, tá vendo? É uma pracinha, gente. Eu vim gravar o vídeo aqui. Eu tava tentando encontrar um lugar pra gravar, porque em casa não dá, muito barulho, e o Léo tá trabalhando. Tá de tardezinha, deve ser umas 4 e pouco da tarde. E aí eu vim gravar aqui na pracinha, iludida, achando que eu ia encontrar um lugar legal pra gravar aqui. E quando eu olhei ao meu redor, um monte de cocô de cachorro, e ainda tem um espaço que reservaram ali pra fazer oferenda. Mas tô aqui, nesse lugar aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Nem sei o nome desse negócio aqui, que as crianças gostam de ficar subindo. Gente, eu vim trazer hoje uma reflexão pra vocês, de uma ideia de como nós somos iludidos. A gente é muito iludido nessa vida. Eu me lembro de uma vez que eu fui trabalhar em uma loja de... era bijuterias e semijoias que vendia lá. E vocês sabem que semijoias nada mais é do que um metal qualquer, um ferro, alumínio não, ferro, folhado a ouro. E eu me lembro que vendia bastante bijuteria lá. Era uma loja bem conhecida aqui em São Paulo. E eu me lembro que eu fui trabalhar lá, eu não lembro qual ano. Eu lembro que eu fiquei lá uns 6 meses trabalhando naquela loja. Eu tinha entrado no finalzinho do ano, que eu tinha sido roubada. E eu tava sem telefone, eu tava sem nada. Então eu tava desesperada por qualquer emprego que me desse a oportunidade de comprar um celular novo. E eu me lembro, né, que quando eu cheguei lá, eu observei muito as meninas, né, usando colares, brincos, e eram bem parecidos com os da loja. Olha que ironia. E eu ficava olhando, eu ficava impressionada como que aqueles colares eram tão bonitos e aqueles brincos eram tão bonitos e estavam na moda, era a tendência. E aí, naquele dia, eu fiquei tão assim, mexida, né, e fiquei pensando, nossa, que é tão caro colar, brincos. Não conseguiria comprar nada pra eu usar. Mesmo que comprasse, não poderia usar aqui, porque poderiam achar que eu estaria furtando. Você sabe como que funciona, né? E aí, então, eu lembro que eu saí de lá e subi a 12 de outubro ali na Lapa e comecei a olhar lojas que tinha brincos e colares iguais ou semelhantes àqueles da loja que eu trabalhava. E aí, de repente, eu encontrei uma loja de japonês e vendia brincos, colares. E aí, eu escolhi um colar bem semelhante a um dos colares que vendia ali na loja. E aí eu comprei, era aqueles colares grandes, sabe? Que eles são bem grandão, assim, que parecem meio árabe, sabe? E aí eu fui pra casa com aquele colar, e aí no outro dia eu fui trabalhar com ele. Eu lembro que a gerente, ela não me suportava. Eu não sei porquê, nunca tinha entrado em atrito com ela, mas ela não gostava de mim. Eu lembro que eu fui com esse colar e ela falou pra mim, Priscila, você não... Ela me chamou primeiro, eu fui até a mesa, né? E ela falou pra mim, você não pode usar esse brinco aqui, tira ele. E ela falou desse jeito, e eu falei pra ela, nossa, mas por quê? Aí ela pegou e falou, porque aqui não pode usar, simples assim. Ela não me deu nenhuma oportunidade de eu entender o porquê não podia usar, mas simplesmente disse que eu não podia usar. Aí tudo bem, aí eu tirei. Acho que é porque era bem parecido com os da loja, né? Poderia ser facilmente confundido pelas clientes e os clientes pensar que venderia ali, não venderia e acabar induzindo a cliente para outra loja, né? Comprar em outro lugar e perder a venda. Depois eu pensei sobre isso. Tudo bem. E ela não me explicou nada. Tipo, ficou implícito, né? Toda aquela situação das meninas vendedoras com os colares e os brincos bem iguais daquela loja que a gente estava ali trabalhando. Daí então fui pra casa. E aí passou-se um mês eu ali, né, com aquele dilema, né? Eu pensei, nossa, as meninas têm dinheiro, né, pra comprar esses colares, esses brincos aqui da loja, né, que é caro. E eu lembro que os layouts eram separados por cores, né? Dourado, prata, tinha brincos e bijuterias que tinham cores distintas. Tinha rosa, vermelho, e era separadinho assim por cores, né? E aí parecia um arco-íris de cores, era muito lindo. E ali eu comecei a ficar, né? Deixei pra lá aquele assunto. E aí, de repente, quando eu estava ali na loja, foi muito engraçado esse dia. Fiquei tão assim, sem acreditar quanto que a gente é inocente nessa vida. E muitas vezes a gente é muito iludido. Eu olhei assim pro lado e uma das vendedoras estava terminando o expediente. Eu observei ela tirando os brincos, colocando na cartelinha, tirando o colar, colocando na cartelinha e devolvendo pro lugar. Gente, aquele dia
Eu morri, gente. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu fiquei tão constrangida, com tanta vergonha de mim. Não só pela minha inocência, mas principalmente por eu não conseguir identificar que aqueles brincos e aqueles colares não eram delas. Aquilo era uma forma de atingir o público-alvo, né? Através da imagem delas. Uma forma de... não publicar, uma forma de vender o produto. E o cliente olha, nossa, que lindo, tem aqui, você acaba ganhando a venda. Gente, era muito simples, assim, sabe? Era muito inocente. E eu lembro que eu era aquelas vendedoras que era a primeira a entrar e a última a sair. Eu trabalhava muito ali, fazia hora extra e não ganhava por isso. Eu lembro que a minha chefe, a Nathalie, ela me odiava, ela não me suportava, eu não sei porquê. Nunca tinha feito nada pra ela, mas ela não me suportava. Tô falando o nome dela aqui, gente. Mas isso é indiferente. Eu sei que esse vídeo não vai alcançar ela, mas ela não gostava de mim. E ela era uma pessoa, assim, bem difícil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela observava em mim algo que, depois de algum tempo, eu comecei a perceber que isso era uma qualidade. Enquanto os vendedores ficavam ali batendo papo, conversando ali, quando estava entrando cliente, eu ficava conversando com elas também. Isso é legítimo. Mas eu parava de conversar com elas ali naquele momento e atender o cliente. E assim eu conseguia ganhar bastante vendas, mas eu achava muito injusto, porque ela passava as minhas vendas para uma das vendedoras. Então era meio que inútil me esforçar tanto. Eu não entendia por que eu não batia a meta, sendo que eu fazia horário dobrado. Mas na verdade é porque ela dava as minhas vendas para outra vendedora. Isso eu nunca vou esquecer. E como esse mundo é tão injusto, né? E como que esse mundo também ilude a gente, né? Fazendo a gente ter uma ideia de que quanto mais você dá o seu melhor, quanto mais você se esforçar, mais reconhecido você vai ser. E com relação ao início, né, do assunto aqui, de eu achar que aqueles brincos e colares eram das meninas, na verdade era da loja. Aquilo lá só era apenas uma propaganda. Isso me faz refletir sobre tantas coisas. Faz eu entender que nós precisamos aprender a ser mais observadores nessa vida, e também precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Muitas vezes, muitas oportunidades nas nossas vidas a gente perde porque a gente fala demais, a gente ouve menos, e a gente acaba perdendo a melhor parte. A gente perde as partes principais da conversa e a gente fica totalmente perdido. E é sobre isso, gente, o vídeo. Espero que, se você gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E, gente, foi muito bom fazer esse vídeo aqui e me lembrar desse dia. Me trouxe uma reflexão bem incrível, me fez entender que nessa vida não vale a pena se iludir por pouca coisa. A gente precisa tomar ciência das coisas a partir de você começar a observar as coisas em sua volta e entender que nem tudo é sobre a gente, mas tem muitas coisas que é sobre as situações que nos permite estar em determinados lugares, a vivenciar certas situações e entender que nem tudo é sobre você. Ou seja, aquele colar, aquela implicação do colar não tinha nada a ver comigo. Na realidade, ela não queria transparecer que aquilo ia me atrapalhar e ia atrapalhar as vendas da loja e os ganhos da loja. Enfim, é sobre isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.